Meus irmãos, a paz de Deus e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Lorival aqui da Comunidade Cristã no Brasil. Esse ministério é conhecido como Nova CCB. Meu intuito aqui é levar o Evangelho, falar que Jesus cura, liberta, transforma. Convido você que está afastado da reunião cristã, vem ter um reencontro com Cristo em nossa reunião. Você, irmão, irmã, é bem-vindo. Você que está aí afastado, não importa o motivo, importa que você tenha a vontade de servir a Cristo ainda, né? Então, as nossas reuniões, você é o nosso convidado especial. Você quer conhecer também? Venha conhecer a comunidade. Deus tem abençoado a comunidade. Nós temos aí Francisco Morado, Miguel Lopes, em Minas, em Goiás, e em diversas regiões que tem. Quero deixar meu WhatsApp, DDD 11, telefone 940073396. Quero aproveitar aqui e deixar uma mensagem da Palavra de Deus, você que vai ouvir essa mensagem, que ela possa confortar o seu coração. Essa mensagem está lá em Lucas, está escrito assim: então lhe abriu, Lucas 24:45. Então ele abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. É uma palavra, irmão, abriu o entendimento, irmão, porque era um momento difícil ali, que em Lucas ali estava falando, relatando, irmão, né, quando abriu o entendimento, sobre a ressurreição, que no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias, é o costume que tinha judeu, aromática, que havia preparado para preparar o corpo, mas tinha esses hábitos. E elas encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas imaginaram como abrir, mas chegaram, estava removida. Mas entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, assustadas. Veio vários pensamentos, encontraram dois homens, de repente dois homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas, abençoadas, prostraram-se com o rosto no chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E esse aguardo dos anjos, irmão, para testemunhar, tinham dois, né? Porque a palavra de Deus tem que ter duas testemunhas, né, irmão? E ali está falando que teve dois anjos, dois homens, que testemunharam a ressurreição, porque ele já não estava dentro mais dos mortos, porque Cristo já tinha ressuscitado. E é importante, irmão, a gente poder testemunhar, né, que Jesus é vivo, é ressurreto e ressuscitou. Ele morreu, deu a sua vida e ressuscitou, né? Então, nessa vida, né, que nós caminhamos, irmão, e às vezes nós caminhamos e os pensamentos nessa vida, a gente precisa ver sombras, vamos dizer assim, que nossos olhos funcionam, mas o coração permanece distraído, ferido, endurecido, né? E abrir o olho, irmão, não é apenas enxergar, é uma forma simbólica, discernir, interpretar certas situações. Muitas vezes o olho do entendimento não vê que aquela pessoa é enganosa, que aquela pessoa é falsa. Os seus sorrisos são sorrisos falsos, as suas palavras são de enganação. E muitas vezes a pessoa, irmão, ela está iludida e ela não consegue enxergar aquele mal que rodeia ela, aquelas palavras de lisonjeio que quer tirar ela da vida de Cristo, né, irmão? Isso acontece muito. Então não temos olhos do entendimento, e muitas vezes a pessoa está cega nessa parte, irmão. Não enxerga a verdade, né, por trás da aparência, né? Não tem a percepção dos fatos. Mas quando, irmão, Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos, ele mostrou que
que a transformação começa no interior da pessoa, no seu interior. A palavra, ela ilumina as sombras que tem no coração, que tem na mente humana, onde essa sombra simboliza os atos do pecado. Mas quando Cristo nos ilumina no nosso coração, as sombras do pecado, elas se dissipam, elas se afastam, aquele mundo tenebroso, sabe, porque vem a luz que é Cristo. Então, bem-aventurado você, irmão, que o Evangelho abriu o seu entendimento. Foi como uma luz que ele dissipou as trevas. Muitas vezes nós queremos mudança, sim, externa. Não quer que Deus age de uma forma visível, mas Deus trabalha no oculto, irmão, em segredo, no invisível do ser humano. Você vai poder só enxergar o operar de Deus na sua vida através dos olhos do Espírito. Deus quer mudar em nós a nossa visão, nosso modo de ver o Evangelho, nosso modo de ver o homem, que é a transformação interior, a grande transformação que precisamos ter, irmão, não é de aparência, não é a roupa que nós vamos na igreja, tudo bonito, não. Deus quer ver o nosso interior com uma aparência transformada pelo poder da palavra. Então, hoje a palavra é essa, para nós abrir o nosso entendimento, para nós despojar e abandonar aquele orgulho que muitas vezes afasta o crente da presença de Deus, né? Porque abrir os olhos também exige humildade, irmão. E isso quer dizer que devemos abandonar, de certo modo, o orgulho espiritual e ouvir a voz do Espírito Santo em pequenas correções diárias, porque tem pessoas que acham que ele não erra, que ele é perfeito, que tudo que ele faz está certo. Não, irmão. Nós temos uma consciência que está na vida nossa, que chama Espírito Santo, e ele nos mostra, ele nos faz entender e compreender que estamos errando na presença de Deus. Então, precisa abrir os olhos do entendimento, precisa abrir os olhos. Quando aquelas mulheres chegaram, elas foram esclarecidas que aqueles que procuravam o Cristo, elas compreenderam que eram homens mensageiros de Deus. Aí que os olhos espirituais elas abriram. Então hoje eu quero falar uma palavra de reflexão, né? Convide o Senhor para abrir os seus olhos, para abrir o seu coração, para que você seja conduzido a viver no verdadeiro propósito da verdade, refletir na luz de Cristo, uma escolha para o bem, para a vida eterna. Quando permitimos que Deus abra os nossos olhos e passamos a enxergar a oportunidade, onde havia medo, irmão, a fé amadurece. E a oração torna-se um diálogo entre você e Deus, através da palavra de Deus também. Na leitura das Escrituras, na meditação da palavra e na oração, que é a oportunidade que você tem de falar com Deus. Mude sua roupa interior, irmão. Abra seus olhos espirituais, seus olhos de entendimento para a palavra que é Cristo. A maior transformação começa no nosso interior. Nada adianta o exterior esteja adornado, enfeitado, se o interior não condiz, né, irmão? Porque imagina a decepção que a pessoa tem. Recebe um presente cheio de laço, papel brilhoso, bonito, e quando ele abre, aquele presente é insignificante. É melhor ter um presente, uma embalagem que talvez não seja tão atraente, mas quando você abrir o presente, você vê com algo precioso. É assim que Deus quer na sua vida. Primeiro o interior, para depois o exterior. Essa mensagem da palavra de Deus, vamos nos corrigir o nosso interior, para que o nosso exterior brilhe mais ainda na presença de Deus. Essa mensagem, Deus abençoe a todos fiquem na santa paz de Deus.